Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Aí galera, tudo bem? Começa agora mais um podcast Trampapo para ajudar você a se encontrar no mercado de trabalho. Eu sou Eduardo Lacerda, sou jornalista e vou conduzir essa conversa. O tema de hoje são as áreas aí que estão bombando, áreas em alta. Estamos aqui com o Fabrício Curic, ele é gerente Business Intelligence da Cato, formado em estatística pela Unicamp, e ele vai ajudar a gente a conduzir essa nossa conversa. Seja bem-vindo, Fabrício. Toda a nossa conversa aqui está sendo baseada em um levantamento, realmente, não é exatamente uma pesquisa, né? A Cato ela trabalha muito com os currículos, com as vagas de emprego, e algumas delas despontaram aí nesse ano de 2019. Quais são essas áreas? De que maneira que a gente pode olhar o mercado de acordo com o levantamento que a Cato fez? Olá, Eduardo. De fato, a gente tem acompanhado bastante toda a movimentação no mercado de trabalho, acho que faz parte do nosso dia a dia, acompanhar tanto o lado dos candidatos que estão em busca aí de uma oportunidade, quanto das empresas que estão buscando o melhor profissional para elas. E a gente tem acompanhado no dia a dia algumas áreas que têm se destacado, como a área de tecnologia e a área de marketing, que foram dois destaques que apontaram, tanto nos nossos acompanhamentos diários, né, do nosso site, quanto em pesquisas também que a gente realiza, como a pesquisa salarial, onde a gente vai se embasar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Uhum. Área de administração, RH, comercial e vendas também indicaram para mim que talvez não sejam as tops, mas tiveram um bom desempenho aí no ano, né? Sim, também. A área de RH especificamente vem com um bom desempenho, assim como a área comercial, e ainda mais agora a gente se aproximando do final do ano. Muitas empresas nessa área estão reforçando seus times nas áreas comerciais justamente para esse período. E para deixar o bate-papo ainda mais enriquecedor, a gente convidou especialistas de outras duas empresas para ajudar a gente a entender o que são essas áreas em alta e quais são as profissões do futuro, né? Tá aqui com a gente o Rafael Daolio, que ele é Head de Brand Partnership da RAP do Brasil, profissional de vendas, marketing, com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas. Seja bem-vindo, Rafael. E primeira coisa, como que a gente pode traduzir o nome em inglês aqui da função que você cumpre na RAP do Brasil? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A tradução da minha vaga seria um diretor de parcerias estratégicas, né, de negócio. Então, de uma maneira geral, uma área comercial para trazer mais negócio para a empresa, né? No conceito de uma startup, tudo que a gente precisa nesse momento é capitalizar, né? A gente pega, né, o conceito de startup, que inventa investimento por trás, como é que a gente monta um plano de negócio sustentável, nem que seja a médio e longo prazo. E com essa relação ao nome em inglês, é importante que as pessoas estejam antenadas com essas novas nomenclaturas, porque eu imagino que da mesma maneira que na RAP, um funcionário que está galgando uma vaga no mercado de trabalho ali, ele vai se deparar com nomes assim, mas também em outras empresas, né? Sem dúvida, né? E eu não sei se todo mundo sabe, a RAP é uma empresa colombiana, né? Então, assim, na nossa cultura, a questão do espanhol também é muito importante, né? Então, assim, acho que o inglês já está claro para todo mundo, de todas as gerações, que é uma necessidade básica hoje para o mundo profissional, e empresas da América Latina ganhando força cada vez mais, eu diria que o espanhol também é cada vez mais importante. Algo mais importante que isso não é o portunhol, né? Ou seja, todo mundo acha que fala, mas na prática do dia a dia é bem diferente. Eu acho isso difícil pra caramba. Eu costumo dizer que todo brasileiro, né, fala portunhol, porque é muito difícil você ter a linha que divide o português do espanhol, às vezes, né? Pero necesitamos hablar um portunhol de buena calidad, né? Mas só para não perder o gancho, acho que é até uma experiência interessante. Eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? A que tem um bloqueio total ao espanhol e os que acham que entendem e falam de tudo. Eu era o que tinha um bloqueio, 100%. Porque eu sou daquela tipo de pessoa que, assim, se eu não tô falando corretamente, eu prefiro não falar. E, na verdade, eu acho que o outro perfil é o ideal, né? Entre não falar nada, é melhor que você se arrisque. Sim. Mas eu acho que a mensagem... Muito cuidado. Exato. Mas acho que a mensagem para todos vão atrás dos treinamentos necessários para que você fale de maneira fluente. Porque é importante para estar dentro das áreas em alta que a gente está conversando hoje aqui, né? E também está com a gente o Ivan Neves, aqui mais um nome diferente de funções já bem estabelecidas no mercado. O Ivan Neves, ele é People Senior Manager da CIT. É uma multinacional brasileira especializada em transformação digital com impacto nos negócios de grandes marcas.
O Ivan é formado em computação científica pela Universidade de Taubaté e hoje ele faz parte da estrutura da Opportunity People da CIT, liderando processos para as pessoas que trabalham na companhia. Seja bem-vindo e também, por favor, o nome People, atualmente, ele se refere ao antigo RH das empresas, né? Isso é uma mudança mais recente. Muda só o nome ou também a postura desse setor? Muda mais do que o nome, muda a postura, muda o trabalho no dia a dia, você agrega coisas novas nesse trabalho. A gente cuida hoje, por exemplo, de tomar conta da cultura da empresa, por exemplo, que é uma coisa que antigamente não se pensava muito. Todo mundo achava importante, mas não se dava tanta atenção. Então, essa é uma parte que eu quero dar muito ênfase, porque esse setor de RH, né, ou People, ele está entre as áreas que demonstraram um acréscimo aí. Então, a pessoa que hoje quer estar dentro do mercado de People ou RH, o que ele precisa? O que tem que estar na personalidade dessa pessoa e no conhecimento dessa pessoa? Eu acho que é muito importante que se entenda um pouco sobre como as pessoas funcionam. Uhum. Como é que as pessoas se portam no dia a dia do trabalho. Entender um pouco como é que as carreiras funcionam também. Né? A CIT mesmo hoje tem um trabalho forte na questão plano de carreira. Se fala muito em plano de carreira e de verdade são poucas empresas que conseguem ter um plano de carreira enxuto e que funcione. Porque é complexo fazer, é difícil fazer. E ainda mais hoje, como o Rafael que falou, da questão de startups, empresas, a diferença entre essas duas coisas, né? O plano de carreira ele precisou ser alterado também. Antigamente uma pessoa entrava na empresa e ela seguia uma trilha e ia, né? Hoje ela pode mudar de áreas com uma frequência muito grande. Então, na própria CIT, a gente vê pessoas migrando de áreas, de tecnologia para o RH, do RH para tecnologia, e assim, do marketing digital para comunicação e assim por diante. Então, o mundo está mudando e eu acho que isso que as pessoas precisam estar atentas hoje. E dentro dessas mudanças aí, você fica ligado no Trampapo, que pode ser encontrado além do trampapo.com.br. A gente está no Spotify, no SoundCloud e também no Apple Podcasts. Em todos esses lugares você pode encontrar o conteúdo. Já tem conteúdos aí disponíveis, né, que você pode estar buscando nessas áreas. E perguntando aqui para o Fabrício, gerente Business Intelligence da Cato, o que provoca, o que motiva que de um ano para outro a gente vá tendo novas áreas em alta? Aí acho que vem bastante duas influências principais, né? Uma vem de um cenário desafiador da economia, onde as empresas que estão mais bem colocadas e conseguem produzir e atrair talentos, elas acabam se destacando e essas áreas, e esse é o segundo ponto, na verdade, né? As áreas que estão em alta, isso acaba puxando esses profissionais para dentro e valorizando, acho que isso é um ponto super relevante da gente debater um pouquinho aqui, em relação ao ponto de que alguns profissionais, um pouquinho de oferta e demanda aí, né, tem sido mais requisitados. Então, já puxando um pouquinho para a tecnologia aqui o papo, né, a gente vê que o cenário ele está mudando muito rápido, né? Então, profissionais hoje que têm uma formação específica ali no comecinho da carreira, ao longo da carreira, acabam se especializando em outras áreas, como a área de ciência de dados, por exemplo, né? Então, eu que sou formado em estatística, vi isso acontecer bastante ao longo dos últimos anos. O profissional ele vai, se forma, tem uma formação básica ali na faculdade e ao longo da carreira ele vai enfrentando outros desafios, encontrando ali no dia a dia os desafios que exigem que esse profissional ele vá se atualizando. E a gente vê bastante hoje na internet, né, no ambiente online, muito conteúdo disponível aí para fazer essa especialização, né? Então hoje o profissional até de outras áreas conseguem ter elementos para começar a trabalhar em data science e como as empresas estão muito direcionadas para análise de dados hoje em dia, acaba trazendo um elemento forte aí de contribuição para essa área especificamente, né? Então, dentro de tecnologia, a gente ainda tem outras oportunidades aí que têm crescido bastante. Certo. A gente pode citar algumas aí, dentro da área de tecnologia, quais áreas você nomearia? O que a gente tem acompanhado aqui, né, no dia a dia, é que os desenvolvedores de aplicativos,
tem tido um crescimento bastante intenso em termos de oportunidades, né? E aí o Rafael aqui da RAP acho que trabalha lá bastante forte o aplicativo. É um cenário hoje, a Cato também trabalha com aplicativo, então a gente tem aí até alguma dificuldade de encontrar esses profissionais. Rafael, vocês vivenciam essa situação também da escassez do profissional de aplicativo? Bastante, né? Acho que todo mundo está atrás desses desenvolvedores em todos os níveis, né? Hoje, uma linguagem de programação básica, que é um SQL, deveria ser assim como eu comentei, que o inglês, né, e o espanhol deveria ser para o profissional como um todo. E a gente vê que muitas pessoas têm isso no currículo, mas quando a gente aplica ali um treinamento mais técnico, ele não passa, né? Então, esse é um super desafio, é encontrar esse profissional e que ele que ele consiga passar num teste aplicado, né? Então, hoje, só ter no currículo não funciona. Além disso, não é só a linguagem pela linguagem de programação, né? É como é que você usa isso atrelado a KPIs de negócio. Então, não basta conhecer a linguagem, mas não saber aplicá-la, né? Então, esse é um desafio como um todo. E todo profissional de data, de BI, está super em alta, né? Os data scientists. Então, esse é um super desafio das empresas e quanto mais ele é um cara para fazer análises preditivas e já traz modelos, é um profissional que tem um salário mais alto e super disputado no mercado, né? E no caso de RAP, por ser uma startup, tem muita gente também que tem aquele desafio de assim, putz, será que eu quero ir para um cenário desconhecido, uma empresa que não existia há 3 anos atrás? Então, para a gente, esse é o tipo de desafio que a gente tem no dia a dia. Então, fica uma dica aqui para essa questão dos profissionais. Além do profissional de aplicativos, o desenvolvedor de aplicativos está em alta, o nome da linguagem que ele precisa estar realmente fluente. Básico, SQL, né, e um Excel avançado, eu diria. Isso é o básico para entrar no mundo de tech e dev. Certo. E o Fabrício estava comentando sobre as mudanças diárias, o Ivan também. E a RAP, ela é uma empresa que ela trabalha realmente com muitas frentes, né? E antes da gente começar a conversa, você comentou comigo que o profissional hoje precisa ter isso também, ele precisa ser híbrido, né? Com certeza. A gente às vezes fala que as funções que vão existir daqui 20 anos ainda não foram inventadas, né? E eu acho que só sendo realmente atento a várias frentes é que você consegue ir se adaptando, né? Sem dúvida. Então, na minha visão, essa experiência de múltiplas áreas, de múltiplos conhecimentos, um profissional generalista com grandes habilidades de comunicação, né, e aplicar isso a negócio é super importante, né? No caso de uma startup, também um pouco da resiliência, né? Muitas vezes a gente está resolvendo um problema pela primeira vez, então tem que ser aquele profissional que consiga navegar bem diante de complexidade, né? Então, acho que essa é uma coisa de gerações também, né? Eu trabalhei por empresas tradicionais, né? IBM, SAP, Oracle, Google, e hoje estou numa startup, então o meu DNA é de mudança, né? Acho que é isso que me motiva, mas em conversas, por exemplo, com pessoas de outras gerações, ou até dentro de casa, né? Com meus pais, né? Eles ficaram 22 anos numa IBM, para ele é difícil entender essa ansiedade da mudança. Sim. Mas eu acho que para nos preparar... E era uma empresa de tecnologia, né? IBM, né? Exatamente. Mas pensando nessa questão que você trouxe, que no futuro talvez tenham empresas e cargos que nem existiam, eu acho que esse conhecimento de múltiplas indústrias, de múltiplas funções, ajudará os profissionais de hoje e do futuro. Ivan? Eu queria complementar um pouquinho. Eu acho que tem uma palavra que para mim é muito forte nesse mundo atual e tecnológico, diferente, de transformação, é atitude, né? Acho que o colaborador, as pessoas, elas têm que ter atitude, proatividade. A gente fala de comunicação, é muito complicado falar de comunicação. A gente às vezes fala, essa pessoa não consegue se comunicar. Tá? E isso a gente aprende também, né? Você é um profissional de mídia, um jornalista, você sabe, comunicação você desenvolve, né? Não é um negócio que você nasceu sabendo Sim. ou não nasceu sabendo. Sim. Né? E eu acho que a atitude, para mim, é a palavra que diz mais para esse novo mundo de startups e ansiedade de fazer logo e mais o tempo todo. Eu acho que isso faz bastante diferença. O Ivan é da CIT, trabalha lá com a parte de people, né? Hoje eu sou um profissional... RH que a gente traduziu, né? E como o RH consegue perceber que a pessoa tem essa... Como o people, né? Consegue perceber que a pessoa tem essas qualidades. Mudando a pergunta, para quem está ouvindo a gente, como ele vai conseguir mostrar para a empresa que ele tem essas qualidades de adaptação e de atitude?
Normalmente o que a empresa faz, o que a CIT faz para entender se esses profissionais têm aquilo que é necessário, especificamente em o que a gente chama de soft skills, que são os comportamentos, né, necessários para entrar, a gente trabalha muito com desafios, com contar para a pessoa uma história de um problema de negócio, por exemplo, e perguntar para ela como que você agiria nesta situação especificamente. E ali a gente tem, obviamente, uma cartilhazinha de se tiver dentro dessa... Não tem resposta pronta para isso, mas se tiver dentro desta linha, ok, faz sentido com a cultura da minha empresa, eu posso trazer esse profissional para dentro. Se ele tiver muito diferente daquilo, a melhor coisa que você faz é deixar para uma próxima e dar, obviamente, o feedback, né, o retorno para essa pessoa do porquê que ela não foi escolhida. Sim. E dentro do possível dizer a ela, eu acho que você precisa trabalhar esta questão específica que faltou na nossa percepção. Se a empresa não der essa resposta, como que a pessoa consegue saber o que tirou ela do processo? É muito difícil ela saber. Por se isso, a pessoa não cada tomar vez, atitude, é delicado. Cada vez mais, se as empresas não dão às pessoas o feedback, né, o retorno do porquê que ela não entrou, elas vão ter muita dificuldade. Agora, estudar por fora, leitura, ler... Ouvir o trampapo. Ouvir o trampapo, né? Podcasts, vídeos e assim por diante, isso contribui bastante. Mas as empresas precisam focar na questão de toda vez, num processo seletivo, elas precisam dar retorno para as pessoas que participam, para os candidatos, para contribuir com o mercado. Sim. E lembrando aí, o Trampapo está no trampapo.com.br, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts. E Fabrício da Cato, uma pergunta importante. O fato da área estar em alta significa que ela tem os melhores salários? A gente vai encontrar essas duas situações, situações diferentes, eu digo. Situações onde, como a gente já está falando aqui da área de tecnologia, onde a gente tem um volume de oportunidades que está crescendo hoje. Então, você vê aí, a gente está falando de cargos que não existiam, que daqui 20 anos a gente hoje não existe. Não sabe o que vai ser essa profissão, né? Exato. Na área de tecnologia a gente enxerga isso bastante claro. Então, posições que há 6 anos atrás não existiam. Assim como na área de marketing, né? Que é uma outra situação onde o volume de oportunidades está crescendo, mas o salário médio aí das oportunidades já está um pouco mais estável, né? Enquanto que tecnologia tem os dois crescimentos, tanto em oportunidades quanto em salário. Na área de marketing, a gente já vê um crescimento do volume de oportunidades e o salário médio ofertado já está um pouco mais estável, né? E aí, na área de marketing, a gente tem acompanhado aqui bastante destaque para algumas posições que até alguns anos elas ou não existiam, como é o caso de analistas de mídias sociais, né? Se você pensar há 6, 7 anos atrás, eram posições muito pequenas e hoje elas já têm um volume de oportunidades mais ampla no mercado. Teve um crescimento bastante interessante, assim como os analistas de marketing digital. Acho que o desenvolvimento aí do ambiente online como um todo permitiu esse crescimento e aí isso trouxe mais oportunidades para essa área de marketing, especificamente nessa questão de marketing digital. Dentro da pesquisa de todo o levantamento de vocês, é possível a gente conseguir a informação de, entre as atividades em alta, quais estão com os melhores salários? Sim, a gente tem por ramo de atividade, né, das empresas. A gente vê que o setor de serviços tem ofertado salários melhores hoje em dia. Isso tanto a gente enxerga aqui nos dados da Cato, quanto com dados... Dá para a gente falar em números? Da área especificamente dentro de serviço, a área de tecnologia, ela teve um incremento aí no salário médio de 12%. A gente viu entre o ano passado e esse ano. Ainda dentro da área de serviços... Mas chega a ganhar quanto um profissional dessa área? E varia bastante de acordo com o nível do profissional, né? Mas em termos gerais, a gente tem um salário de 2,5, mas a média muda bastante. Então, depende bastante do tipo de profissional que está trabalhando lá. Então, por exemplo, se a gente falar na área de tecnologia ainda, né? Então, engenheiros de aplicativos, por exemplo, tem um salário médio de R$8.000, né? E teve um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. Mais uma vez, olha aí ó, a dica, os desenvolvedores de aplicativos, né? Estão bem fortes aí na área. E aí também teve um destaque bastante forte em relação, e aí já é um cargo de gestão,
mas os gerentes de segurança da informação, por exemplo, a nossa pesquisa apontou que eles têm um salário médio de R$11 mil. Porque a segurança de informação hoje tem sido também uma área muito valorizada, né? Bastante valorizada e cada dia mais é um componente crítico de sucesso até para as empresas, né? Uhum. Então, a forma como as empresas estão lidando com a questão de segurança da informação, a gente sabe aí que tem a Lei Geral de Proteção de Dados também vindo, então as empresas precisam se preparar bastante para isso e acaba sendo hoje um fator crítico de sucesso para as empresas trabalhar com a segurança da informação que elas estão lidando, né? Em todos os setores. Independente de tecnologia, o setor bancário trabalha muito forte com isso. É necessário. Então, Rafael, diretor de parcerias estratégicas da RAP, um trabalho forte seu na área de vendas, e eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque vendas é uma profissão que nunca sai da onda, né? Mas ela tem que vir acompanhada de características que estão adaptadas a cada tempo, né? Hoje, a pessoa da área de vendas tem que desenvolver que habilidades? Essa é uma ótima pergunta, no sentido de... Na verdade, não é uma pergunta, né? É um comentário, e eu vou dividir com vocês até uma experiência pessoal. A questão do vendedor, ele tem um estereótipo, né? Todo mundo pensa no vendedor que é aquele cara chato, que ele fica empurrando alguma coisa, né? E era uma visão que eu tinha sobre a área de vendas. E a minha transição para a área de vendas foi justamente... a única certeza que eu tinha é que eu queria vender alguma coisa que eu compraria. Né? Então, o meu background sempre foi na área de tecnologia, mas eu não queria fazer uma venda de infraestrutura para uma área de TI. Eu queria vender para negócio. E foi aí que eu fui para o Google vender publicidade online, né? Vender advertising. Então, eu estou fazendo essa introdução porque o cargo de vendas, ele não precisa ter esse estereótipo. Né? Claro que ele é a figura que tem que gerar negócio, mas ele tem que ser um profissional completo em relação à comunicação, a entendimento de negócio, a ser muito mais entendimento do produto. Do produto. Tanto é que tem muito engenheiro que domina muito bem a área de vendas, né? Porque ele sabe o que é o produto que ele está vendendo, né? Exatamente. E a verdade é assim, você tem que se transformar num consultor, né? Então, o termo vendedor, ele está sendo deixado de lado e as empresas estão transformando isso num consultor. Agora eu entendi, porque às vezes a gente vê lá consultor de vendas, né? Exatamente. Porque ninguém quer ser vendido. Né? Na verdade, o que eu brinco o bom vendedor é aquele que no final de uma reunião, né, a pessoa do outro lado quer comprar. Então, para mim, esse é o grande diferencial desse profissional. Você desperta a vontade do cara comprar, ele perceber que ali está a solução da sua necessidade. Exatamente. E quanto mais você conhece do lado, o negócio de quem está do outro lado, você está mais apto a ser um consultor e não simplesmente ficar empurrando o produto e preço. Ivan, da CIT, queria fazer uma pergunta para você relacionada à transformação digital, que na verdade está no cerne da empresa. Exatamente. Né? Que é a questão, as pessoas sabem que precisam ter essa transformação digital, né? Mas o que é que deve nortear essa transformação que vai acontecer numa empresa? A CIT trata esse assunto de forma muito clara. Transformação digital pela transformação digital, se ela não levar nenhum tipo de modificação de negócio, de impacto de negócio, ou seja, mais dinheiro ou menos custo ou qualquer coisa assim, se não tiver nenhum vínculo com isso, ela não adianta muito. Então, é óbvio que uma empresa que só tem meios físicos, se ela não mudar para o digital, ela tem muito menos chances de sobreviver. Sim. A gente sabe disso. Mas para que ela tenha de verdade um resultado com aquilo, ela precisa pensar aonde de fato eu tenho que atuar para conseguir melhorar meus indicadores, né, meus KPIs. Então, eu acho que o primordial aí é o impacto de negócio. O que eu quero de fato transformar. E que tipo de profissional pode ajudar a encontrar esse caminho? Como que eu vou estar inserido no mercado com a ajuda da transformação digital? Eu acho que um dos profissionais que eu sinto que tem contribuído cada vez mais com isso, muito na linha do que o Fabrício falou, é o engenheiro de dados, por exemplo, um cientista de dados. O engenheiro de dados é o cara responsável por estruturar toda a informação que a empresa tem para que ela fique de forma, que ela seja acessível para que haja tomada de decisão em cima daqueles dados. Então, por exemplo, uma empresa que hoje tem muitos clientes, consumidores finais, mas não consegue olhar para esses dados para tomar a decisão de onde eu vou atacar, que tipo de produto esses consumidores querem hoje. Né? A gente está falando de RAP aqui.
É óbvio que precisa ali dentro de um trabalho de alguém que pense em como que eu organizo os dados que eu recebo. É muita informação, né? O mundo hoje está mudando tão rápido, é tanta coisa. E a gente deixa informação por onde passa, né? Em qualquer lugar. O fato de você ter feito check-in no lugar... Exatamente. Se você faz check-in no lugar, você gravou uma parte da informação. Então, as empresas hoje têm muita informação sobre a gente. Agora, o que elas fazem com essa informação é o que importa. E eu acho que essa questão dos engenheiros de dados, cientistas de dados, ela é bem... Esse é um tipo de profissional que ajuda muito a empresa a se transformar digitalmente e a conseguir impacto de negócio. A gente viu isso acontecendo aqui na Cato também. Então, a gente analisa muito dado aqui, da natureza do negócio, tem diversas áreas dentro da empresa que estão fazendo essas análises. E aí a gente percebeu esse aumento do volume de dados. Isso não é uma coisa só nossa, é uma coisa do mercado. O volume de informações está cada dia maior e crescendo de uma forma exponencial. E o profissional para trabalhar e lidar com esse volume de dados ainda é carente no mercado. E aí a gente começou a olhar para essa área toda de ciências de dados e ela tem alguns pontos assim que a gente começou a entender. Então, o engenheiro de dados, ele está lá fazendo a estruturação toda, e o cientista de dados já está um pouco mais na parte mais analítica, né? Então, são profissionais que às vezes a gente estava olhando de uma mesma forma, mas são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E às vezes você cai num desafio de encontrar o profissional com o skill, certo? Com as habilidades corretas para a posição correta que você quer trazer. Então, hoje a gente vê tanto o data scientist, o cientista de dados, também é um pouco mais voltado para desenvolvimento de aplicações, quanto o cientista de dados voltado para análise de negócio. E aí, dentro da análise de negócio, o que eu queria destacar aqui até com o Ivan, que a gente tem aplicado, inclusive, o cientista de dados na área de RH, né, com a área de People Analytics, Exato. Que tem crescido bastante, acho que é uma outra área em alta dentro do RH, que a gente tem percebido aqui, é essa dinâmica de People Analytics. Como você usa a ciência de dados a favor da gestão de pessoas dentro das empresas. CIT tem vivenciado isso todos os dias, né? Como é que você usa os dados, por exemplo, para aumentar a sua taxa de retenção de pessoas? Como é que você usa esses dados para evitar que uma pessoa troque a sua empresa por uma startup? Ou o contrário, como é que você usa os dados numa startup para evitar que essa pessoa vá para uma empresa? E isso é muito crítico, A gente tem percebido bastante no dia a dia isso também. O Rafael, diretor de parcerias estratégicas da RAP, você chegou a comentar aí sobre a questão das startups e tal. O que deve nortear um funcionário, uma pessoa que está buscando emprego, né? Se ela deve realmente focar numa startup ou se ela deve ir para uma empresa mais tradicional? Tem algum elemento que norteie isso? Com certeza, né? Eu acho que, na verdade, todo profissional, em qualquer nível, acho que o mais importante é ele saber o que ele quer fazer pelos próximos anos, né? Eu falo que hoje o RH, os gestores, eles têm um papel de facilitador de carreira, né? Mas assim, a questão do próprio profissional é muito dele com ele mesmo e saber para onde ele vai. Por que eu estou falando isso, né? Eu acho que eu fiz essa movimentação, né, de uma empresa tradicional para uma startup, e a grande diferença é a questão de processos, né? Uma startup, ela não necessariamente tem os processos já estabelecidos. Muitas vezes você vai se encontrar sozinho para criar um processo. Você não vai encontrar pessoas nas outras áreas que tenham a mesma prioridade que você. Então, nessa autorreflexão, se você é uma pessoa que precisa de estrutura, de suporte, de processos, de pessoas, de job description, talvez um modelo mais tradicional seja melhor para você. Job description é realmente uma função bem detalhada, né? Exatamente. Na startup, a pessoa tem que trabalhar como se a empresa fosse dela. Exatamente. Então, assim, é uma veia mais empreendedora, uma pessoa que quer assumir riscos, uma pessoa que quer literalmente criar algo novo, se sentir dono da área. Então, tem que ter um skill bem diferente. E as empresas tradicionais hoje, elas vão encontrar dificuldade se elas também não se movimentarem internamente para se tornarem pequenas startups dentro dela.
É o que acontece na CIT hoje. A gente tem growth units, né, unidades de crescimento, que são como pequenas startups. Eu tenho que ajudar o meu cliente a se tornar a se tornar uma empresa mais ágil, mais veloz. Você vai entregar a tarefa na mão da pessoa que trabalha para vocês. Sim. E ele vai ter que realmente desenvolver aquilo. A gente chama isso de power to the edge, né? Assim, dá o poder lá na ponta. O cara que está lá na frente, lá na batalha com o cliente no dia a dia, ele tem que saber que decisões ele tem que tomar na hora. Seria um se vira de uma maneira profissional. Exatamente, exatamente. Mas, óbvio, sustentado, obviamente, pela cultura da empresa. A gente estava falando de cultura, né? Se não tiver isso ali, fica complicado, porque o cara vai tomar atitudes pessoais e não profissionais. Sim. E o que a gente busca é que ele tome atitude profissional, resolva um problema do cliente e, ao mesmo tempo, saia dali também preservando a cultura da empresa. Né? Sim, e a empresa, logicamente, vai dar todo o apoio que ela precisa, que esse trabalhador precisa para entregar o resultado final. Exatamente, é isso aí. E mesmo só pegando o gancho da questão assim, de startups, é importante entender assim, que tem startups e startups. A RAP é uma empresa colombiana que em 3 anos já estamos em 9 países da América Latina. No Brasil também 40 cidades. Na virada do ano vamos estar em mais de 100. A gente cresce no Brasil 30% mês sobre mês. Então também tem que entender qual que é o DNA e o apetite de cada uma dessas empresas para você ver se isso vai ao encontro daquilo que você está buscando. Então assim, a RAP é uma empresa de crescimento exponencial. Em pouco mais de 3 anos a gente tem mais de 3 mil funcionários. Então também é super importante o profissional entender, além de que modelo ele quer estar trabalhando, qual que é a veia, qual que é o DNA de cada empresa para ele ver se ele se enxerga dentro desse dia a dia. Só de você falar isso, a gente já percebe a energia que a pessoa precisa ter, né? Para estar encarando os desafios. Exatamente. No caso da RAP, que, o nosso propósito é entregar literalmente de tudo em minutos. A cada 19 dias a gente lança um produto ou um serviço novo. Então imagina a sede de todo mundo que está lá dentro. Pegando um gancho aí, acho que essa dinâmica de startups, em diversas indústrias, eu acho interessante que ela coloca uma pressão em cima das empresas mais tradicionais, já mais estruturadas. Então, põe uma pressão no sentido de, dessa veia de empreendedorismo, trazer isso para dentro também. Que eu converso um pouquinho com soft skill, que a gente falou agora há pouco também com o Ivan. Então, essa dinâmica, ela põe essa pressão tanto competitiva, dentro das indústrias, como traz também um elemento de crescimento para os profissionais. Então, empresas mais estruturadas olham para essas startups com essa dinâmica, querem incorporar um pouco disso, isso também traz esse desafio para o profissional. Então, a gente falando aqui de áreas em alta de uma forma isolada, mas existe aqui o profissional que ele está em tecnologia e ao mesmo tempo ele está fazendo um trabalho de marketing, então ele acaba agrupando todas essas habilidades para conseguir ter essa dinâmica que as startups acho que fomentam muito bem. Será que a gente pode falar, também, além de áreas em alta, é lógico, isso não foge, mas será que a gente pode falar de comportamentos em alta? Que seria esse comportamento empreendedor? E acho que não existe uma empresa que não queira esse comportamento. Né? Não existe. Né? Eu acho que a gente pode tratar sim como comportamentos, porque é complicado nesse mundo, nessa correria, né, do mundo atual, as empresas não se adequarem, né? Não tem como. Tem que se adequar a esse modelo ágil de construção, de entrega de valor de negócio e assim por diante. Senão você não consegue crescer. E como a gente, dentro desse meio, né, a gente de verdade pode assustar um pouco toda essa fome das empresas, principalmente as novas, né? Como que a gente vai fazer para trabalhar ali dentro? Isso eu imagino que o pessoal do People, né, do RH, consiga dar um norteio para isso. Como que a gente vai assumir esses desafios sem tornar uma coisa pesada, um estresse incessante dentro da gente? Eu acho que as empresas estão cada vez mais buscando maneiras de fazer isso e deixar o funcionário bastante à vontade no ambiente de trabalho. Eu acho que é isso que tem acontecido e que tem mudado. Quando a gente fala de cultura, até dei um exemplo há pouco tempo atrás, não adianta uma empresa ir lá falar, não, de agora em diante a minha empresa tem aqui um videogame aqui que o cara pode usar a hora que ele quiser, tem aqui uma mesa de sinuca, tem aqui um totó, um bilhar. Se, no fundo, o gerente, quando vê a pessoa sentada ali, jogando seu videogame, fala, viu, você não tem nada para fazer? Né? Não adianta nada disso. Então, acho que o trabalho é em cima do ambiente do trabalho, porque ele seja muito mais flexível,
para que as pessoas consigam, sim, entregar o seu melhor, mas num ambiente tranquilo, calmo, e que dê a eles o que eles precisam para fazer o trabalho. Aí eu queria até compartilhar aqui uma experiência que a gente está tendo aqui na Cato, que diz respeito a essa cultura, né? Onde a gente enxerga que o principal de cada colaborador é entregar um resultado. E aí isso independe do local que ele está trabalhando. Então hoje a gente está com uma iniciativa aqui de boa parte da companhia ter essa possibilidade de fazer o trabalho remoto. E a gente tem incorporado isso na cultura, tentando fazer esse equilíbrio, né, entre essa pressão e essa entrega de resultado, com também pensando no ponto de vista do colaborador, da qualidade de vida. Então, a gente tem fomentado bastante esse trabalho remoto aqui na Cato. Interessante, isso aí ajuda a aliviar essa pressão um pouco da criação constante. Uma questão que eu queria a opinião de vocês todos é sobre fazer o que gosta ou ir atrás das áreas em alta. Rafael, da RAP, o que você acha dessa dualidade que existe no pensamento? Eu acho que é uma reflexão muito importante e eu acho que ela depende muito do seu momento de carreira, né? É muito fácil também falar, obviamente faça o que você gosta, mas eventualmente no início da carreira você não tem essa opção, né? E eu posso dividir um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu fiz publicidade e propaganda na SPM e passei a faculdade querendo trabalhar com criação. E chegou no último ano, terceiro ano, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade de maneira não remunerada, ou entrar numa área de tecnologia como trainee para ganhar R$1.000. Então, naquele momento, acho que está claro qual foi a minha decisão. Eu fui para tecnologia e nunca saí e me encontrei. Então, naquele momento, se eu tivesse escolhido simplesmente o que eu gostava de fazer, eu estaria trabalhando de maneira não remunerada numa agência. E não teria aberto os olhos para uma nova realidade. Exato. Eu não sei onde eu estaria se eu tivesse seguido aquele caminho, a gente nunca vai saber. Então, essa questão de decisões é algo, eu falo assim, escolheu, vai e não olha para trás. Mas hoje, né, numa posição depois de 15 anos, com certeza eu vou escolher não só o que eu mais gosto, como também pessoas com as quais eu quero trabalhar, né? Porque aqui a gente está falando muito de carreiras, de cargos, mas para mim pessoas é o mais importante. E sempre que eu tiver a oportunidade de escolher pessoas da minha rede para trabalhar com elas, eu vou seguir esse caminho. Muito legal, muito bom o depoimento pessoal, a vivência, né, aparecendo aqui no Trampapo. Fabrício, como que você vê essa questão? A pessoa deve escolher o que gosta ou deve escolher o que o mercado aponta? Essa é sempre uma questão que está muito presente na vida de todo mundo precisa trabalhar, e aí vem essa escolha em algum momento da carreira, no começo, mais para frente, ela aparece bastante forte. E aí eu vejo dois componentes, né? O primeiro é, no começo da carreira, você acaba escolhendo a carreira, a sua formação, um pouco por afinidade. E aí você escolhe, de fato, o que você mais gosta de trabalhar, ou o que você gosta de fazer, e aí é uma questão de afinidade. E aí você entra no mercado de trabalho, como o Rafael mencionou, e vem essa dinâmica. Eu acho que hoje em dia, aí, quando você já tem a sua formação, né, numa área que você tem afinidade, hoje você tem a possibilidade de olhar para o mercado e buscar também empresas que tenham valores e propósitos alinhados com o que você pensa, o que você concorda, o que você tem isso internamente. Então, além da formação, acho que a questão de você buscar um local onde você também sinta que o seu trabalho tem um propósito é uma coisa bastante importante. Então, acho que aí a dica é sempre estar de olho no mercado, olhando as empresas, entendendo o que as empresas entregam, como elas entregam e por que elas entregam, né? Então, essa questão do porquê é muito importante. Mais do que o cargo, entender a personalidade realmente daquela empresa, né? Sim, porque... É a segunda vez que a gente está falando sobre isso aqui, né? O Rafael também tinha comentado essa questão. De fato você vem com uma formação, com uma carreira que você constrói, e aí você pode olhar para entender se de fato você está alinhado com a cultura daquela empresa e com às vezes com uma mesma atividade, uma mesma formação. Então, eu, por exemplo, como estatístico, eu posso estar trabalhando hoje aqui com uma empresa que está bastante alinhada com o que eu penso em termos de valores e cultura. Eu poderia estar fazendo a mesma coisa numa empresa onde já não tenha o mesmo valor, a mesma cultura do que eu. Então, não ia te trazer a alegria do trabalho. Então, às vezes eu consigo encontrar aí o que eu quero fazer e onde eu gosto de fazer, né? Então, acho que tem essa questão também.
Ivan, representante da CIT. Eu concordo com os dois, em absoluto, e eu só acrescento uma coisa. Às vezes a gente toma uma decisão de entrar numa empresa, assim como o Rafael mencionou, eu vou lá porque, vão me pagar R$1.000 agora, eu vou ver o que dá. E no final das contas, você acaba descobrindo, no meio do caminho, maneiras de acabar indo pro que você gosta, onde você tomou aquela decisão. Então, isso aconteceu comigo também, né? Comecei na área de tecnologia, forte, atuando como gerente de projetos e tal. E em algum momento do tempo eu vi que eu tinha espaço e oportunidades ali para trabalhar com pessoas. Na realidade, a gente trabalha com pessoas o dia inteiro, é uma questão de agarrar essas oportunidades, e acabou que eu migrei de área dentro da mesma empresa, né? Então, eu vejo que, às vezes, independente de que caminho você segue, em algum momento do tempo, você vai conseguir um espaço para mudar para aquilo que você quer, de fato, fazer. Eu acho que isso contribui muito. Essas oportunidades estão até dentro da própria companhia, né? Então, a movimentação entre áreas também Foi o que aconteceu comigo mesmo. É isso. Legal. Gente, queria agradecer todos vocês aqui pela presença no Trampapo, né? O Fabrício Curic, que é gerente Business Intelligence da Cato, Rafael Daolio, diretor de parcerias estratégicas da RAP, e também o Ivan Neves, People Senior Manager da CIT. Muito obrigado, espero que a gente tenha contribuído aí para o pessoal tomar suas decisões na hora de se encontrar mesmo no mercado de trabalho. E lembre-se que o Trampapo está no site trampapo.com.br, está também no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, e já tem material lá à disposição para quem vê. A gente tem um material interessante sobre currículos e também sobre o mercado de trabalho. Gente, então até a próxima com mais dicas aqui no Trampapo.